Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa terceira videoaula da disciplina Políticas e Legislação da Educação do curso de Licenciatura em Matemática à Distância da FRB, nós vamos dar continuidade às outras duas videoaulas falando um pouco da legislação do ensino. Vocês devem estar lembrados e lembradas que na videoaula passada eu falei dois tópicos importantes. Um pouco a Constituição Federal, o seu histórico e quais os artigos que nós devemos estudar, e também falei um pouco como são organizados os textos legislativos. Essas orientações iniciais são importantes para que vocês possam guiar os estudos de vocês e terem o mínimo de dificuldade possível para poder aprender o máximo possível. Nessa terceira videoaula de hoje, dando continuidade ao tópico da legislação da educação ou legislação do ensino no Brasil, nós vamos falar dois assuntos. Primeiro é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei número 9.394/96. A nossa atual LDB é a segunda LDB já promulgada no país. A primeira é a Lei número 4.024/61. É importante que vocês conheçam o seguinte: diferentemente da Constituição Federal, como eu disse na videoaula passada, ela é a lei mais importante e a lei máxima do país, então ela não tem numeração. Todas as outras leis, as leis chamadas infraconstitucionais, ou seja, abaixo da Constituição Federal, todas essas leis federais, elas têm uma numeração sequencial crescente e funciona da seguinte maneira. Vocês observaram que eu falei das duas LDBs que o Brasil já teve. A primeira foi a Lei número 4.024/61 e a atual é a Lei número 9.394/96. Observem a numeração sequencial e que depois da barra você tem um número. A Lei número 4.024/61 é do dia 20 de dezembro de 1961. E a Lei número 9.394/96, coincidentemente, é do dia 20 de dezembro de 1996. Então agora vocês aprenderam, eu imagino, duas coisas. Primeiro, que a legislação federal e, consequentemente, a legislação do ensino, ela é sequencial. E depois da barra, ela traz o ano em que ela passou a vigorar, ou seja, o ano em que ela foi promulgada. Então vocês entenderam que na década de 60, a numeração da legislação estava em torno de 4.000, porque a nossa primeira LDB é 4.024, e na década de 90 nós estávamos na numeração em torno de 9.000, porque a atual LDB é a 9.394/96. A grande maioria das leis e decretos no Brasil funcionam dessa maneira, com uma numeração sequencial crescente. O segundo ponto importante de hoje que nós vamos tratar é como esse texto legislativo está organizado para além do que eu falei na videoaula passada, quando eu expliquei da Constituição Federal e que os textos legislativos estão divididos em títulos, capítulos, seções e subseções. Dentro dessas seções ou subseções, você tem os artigos que são o texto legislativo propriamente dito. Eu falei também na videoaula passada que a Constituição Federal tem mais de 300 artigos. A nossa LDB, a Lei número 9.394/96, tem mais de 90 artigos. Esse texto está todo organizado por assuntos. Na LDB, assim como na Constituição Federal, nós temos títulos, capítulos, seções e, em alguns casos, subseções. Uma outra informação importante é como esse texto legislativo é organizado no que diz respeito aos artigos. Primeira observação, os artigos são todos numerados em número ordinal. Então você diz artigo 1º, artigo 2º, artigo 5º. Normalmente se diz assim até o artigo 10º e no próprio texto legislativo, aquele símbolo do grau, do ordinal, aparece normalmente também até o 10º. A partir daí não aparece mais o símbolo do grau e você continua dizendo o ordinal. Artigo 11º, artigo 12º, artigo 13º. Isso é como os legisladores utilizam. Nós, no dia a dia, podemos utilizar da forma que nós acharmos melhor. Eu mesmo me refiro aos artigos, artigo 39, artigo 45, não uso o ordinal. É tranquilo. O importante é você entender o artigo e a sua mensagem ser passada e, obviamente, você saber localizar o artigo que você precisa. Essa é uma primeira informação. A segunda informação é que todos os artigos, a grande maioria deles em geral, tem um texto inicial que apresenta o assunto do artigo e depois traz algumas subdivisões, por exemplo, parágrafos, incisos ou alíneas. Cada uma dessas divisões tem um sentido. Por exemplo, você pode ter um artigo que explica um determinado assunto e ele queira detalhar. Então, aparece, às vezes,
um parágrafo ou 2 parágrafos, ou parágrafo único, ou então incisos. Os incisos são identificados por numerais romanos. Às vezes, há necessidade de um maior detalhamento. Então, aparecem, além dos incisos, as alíneas, que são identificadas por letras minúsculas. É muito importante que você conheça essa forma de organização dos textos legislativos, porque isso vai guiar os seus estudos e você vai poder ter mais facilidade para aprender os conteúdos que você necessita. Na videoaula de hoje, vocês aprenderam que o texto legislativo está dividido, para além dos títulos e capítulos e seções, está dividido em artigos, pode conter parágrafos, incisos e alíneas. Aprenderam também que nós estamos na segunda LDB que o Brasil já promulgou, ela tem mais de 90 artigos e, obviamente, é uma das leis mais importantes para nós educadores, porque trata especificamente da educação no Brasil. Outra coisa importante que nós aprendemos é que as legislações no Brasil, elas são em números sequenciais. Então, você conheceu hoje a Lei número 4.024/61, que é a primeira LDB já promulgada no país, e a Lei 9.394/96, que é a segunda LDB e atual. Eu queria agora, nesse final da terceira videoaula, lançar um pequeno desafio para vocês. Vocês já ouviram falar da Lei número 11.151/05? Não? Então vai ficar aqui o desafio. Procurem saber o que é essa legislação. Vou repetir, Lei número 11.151/05. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Até a próxima. É isso aí.